Boa tarde a todos, sejam bem-vindos novamente, né, ao nosso retorno do Dinâmica Arretada, agora em 2022, né, contamos ainda com a organização magistral da Vanessa e do Davi, e para iniciar o ano de 2022, nós temos a presença do Hermerson Araújo, que atualmente é professor da UFMA. O Hermerson, ele terminou o seu doutorado no INPA, sob a orientação do Henrique Pujaus, e depois disso ele teve um estágio pós-doutoral aqui na UFC, de 3 anos, até que, enfim, ele obteve essa posição na UFMA. Então, ele vai falar hoje sobre teoria Nidin para sistemas iterados de funções unidimensionais. Por favor, Hermerson. Muito obrigado, Yuri, pela apresentação. Obrigado também aos organizadores da Dinâmica Arretada, em especial a Vanessa e o Davi pelo convite, por estar iniciando esse ciclo de seminários. Muito bem. Como o Yuri comentou, eu quero falar um pouquinho hoje sobre essa questão de teoria Nidin para sistemas iterados de funções unidimensionais. Isto é basicamente um trabalho em andamento que eu estou fazendo com o Alex Samúdio, da UF, onde nós temos um certo problema central, que basicamente, quando a gente está no contexto de álgebra, e que nós falamos que coisas são iguais, num certo sentido da existência de um isomorfismo entre aquelas duas estruturas. No ponto lá da geometria diferencial, nós temos as isometrias. Em sistemas dinâmicos, nós queremos tentar responder a mesma pergunta. Quando dois sistemas são dinamicamente equivalentes? Em geral, o jeito mais simples de responder a esse problema é provando a existência de conjugações topológicas, que nada mais são do que quando temos dois sistemas a existência de um certo homeomorfismo H que faz esse diagrama como está. Ou seja, a mesma coisa de igual a. Bem, quando existe esse homeomorfismo, em geral, nós dizemos que esses dois sistemas são topologicamente conjugados. Assim, o nosso objetivo da nossa palestra de hoje é tentar responder a seguinte pergunta: dado um espaço topológico X e uma certa função, sobre quais hipóteses nós podemos caracterizar a classe de equivalência de F? Ou seja, como que nós podemos saber sobre quais condições uma G é topologicamente conjugada a F? E esse é o nosso objetivo. Antes disso, uma breve história. Nossa historinha começa com Poincaré, lá no começo do século XX, onde ele, estudando homeomorfismos do ciclo, que preserva a orientação, ele define um certo invariante conhecido como número de rotação. É exatamente este número real, o número de rotação, que vai caracterizar as classes de equivalência de homeomorfismos do ciclo, que preserva a orientação. Andando um pouquinho mais no tempo, nós chegamos à década de 80, onde o Milner Thurston desenvolve uma teoria que hoje em dia é conhecido como teoria Nidin, para estudar endomorfismos do intervalo. E com isso, eles conseguem mostrar que certos pontos especiais de um homeomorfismo caracterizam combinatorialmente toda a dinâmica. Baseado nesses trabalhos, nos trabalhos do Milner e do Thurston, eu fiz nos mesmos moldes, nós conseguimos caracterizar toy models de aplicação de ENO, onde basicamente são modelos mais simplificados das aplicações de ENO, de tal forma que nós conseguimos recuperar a propriedade que o Milner Thurston tinha para endomorfismos do intervalo.
Mas também, durante a minha estadia na UFC, nós conseguimos também resolver esse mesmo tipo de problema para sistemas não autônomos. Ou seja, um sistema não autônomo é quando eu tenho uma certa sequência de funções e eu estudo a órbita, onde um x aqui manda em F1 de x, manda em F2, composto de F1 de x, e assim sucessivamente. Uma sequência numerável, e mesmo assim, se essa sequência são formada por aplicações L-modais, então, ainda assim, nós conseguimos recuperar as ideias do Minotauro para classificar classes de conjugação para esse tipo de dinâmica. Nos focando mais especificamente a teoria Nidin clássica, o que vem a ser isso? Nós temos funções multimodais. Que são as funções essas? São basicamente funções de um intervalo nele mesmo, onde nós temos certos pontos especiais. Nesse caso, nós temos 2. Para manter a notação do que vai vir logo em seguida, deixa eu escrever assim. Basicamente, esses 2 pontos, C2 e C3, são o que é conhecido como turning points. Que, como o próprio nome diz, são pontos em que a dinâmica passa de uma certa monodicidade, nesse caso aqui crescente, para decrescente. E aí, sucessivamente para crescente novamente. O que acontece é que a combinatória da órbita desses 4 pontos, em certo sentido, é suficiente para caracterizar toda a dinâmica da minha função f, que é que nós temos aqui. A filosofia é que as órbitas dos turning points determinam a dinâmica de f. Como é que nós fazemos isso? Bem, nós temos aqui a nossa dinâmica f, com certos turning points C2 e CL, e associamos um certo alfabeto. Então, aqui, eu tenho C1, C2, C3, C4, temos aqui um intervalo I1, intervalo I2, intervalo I3. Certo? Então, esses vão ser os nossos símbolos que determinam o nosso alfabeto A. Então, se nós temos uma certa órbita, x é de x, é de x, nós podemos codificar essa órbita por uma sequência de endereços visitados, que é exatamente se o ponto cai em algum dos turning points ou visita algum desses, nesse caso particular, algum desses 3 intervalos. E faço isso para todos os pontos. Nos pontos especiais, que são os turning points, e os pontos do bordo, essas sequências recebem um nome especial, que é o que nós chamamos de sequência Nidin, que é basicamente uma L mais um upla, que são os itinerários dos turning points e pontos do bordo. Esse daqui é o que nós chamamos de DF de X. Certo? Então, esse é o itinerário de um ponto, e assim nós definimos a sequência Nidin. Qual é o nosso teorema modelo? Nosso teorema modelo ele diz o seguinte: se nós temos 2 funções multimodais com o mesmo número de turning points, mesmas orientações, então f é topologicamente conjugada a g se somente se possuem as mesmas Nidin sequences. O que isso está nos dizendo? Está nos dizendo que esse K de f vai acabar sendo um invariante total para as classes de conjugação topológica de aplicações multimodais. Como é que nós podemos tentar provar um teorema desse tipo?
Bem, a gente começa com duas funções unimodais. Temos aqui por exemplo, para facilitar a nossa vida, a gente vai trabalhar com funções unimodais. Temos aqui a nossa função f e temos aqui a nossa função g. Temos aqui o nosso turning point c de g. E aqui eu tenho c de f. Bem, a hipótese, é claro, a parte fácil do teorema é esta, né? Se é topologicamente conjugado, então nós teremos obrigatoriamente mesmas need sequences. Por quê? Porque quando nós temos uma conjugação topológica, ela obrigatoriamente ela tem que mandar esse intervalo, se a conjugação topológica é crescente. Em geral, a gente vai estar trabalhando nesse contexto, neste intervalo e este no subsequente. Então, isso vai garantir que tem as mesmas need sequences. A questão é a volta. Bem, se tem a mesma need sequences, se o f de c está acima da diagonal, então, obrigatoriamente, é claro que o g de c de g também tem que estar. Então, nós podemos tomar a imagem inversa desse C de G e do C de F e construir dois pontos. Aqui eu tenho um x menos F e aqui eu tenho um x mais F. Aqui eu vou ter um C, um x menos G e um x mais de G. E o que, que a gente faz? Eu construo uma função que manda este ponto neste, manda este, o x menos de f no x menos g e o x mais no x mais. Bem, esse é o primeiro nível. O que é o x menos e o x mais? São as pré-órbitas de nível 1 do ponto crítico, do turning point C de F. Eu faço o mesmo processo, construo aqui depois esse intervalo, eu vou ter uma função que vai ser a nossa F2, e faço o mesmo processo. Tomo esse intervalo, vejo se a imagem intersecta ou não o ponto crítico, e assim eu construo novos pontos. A hipótese de mesmas need sequence vai implicar que, se, por exemplo, existe uma nova elemento da pré-órbita do turning point aqui nesse intervalo, obrigatoriamente tem que existir um ponto aqui para a minha função g. E aí, neste nível, basta fazer a função, mandar este ponto neste. Então, a ideia é que a gente constrói uma sequência em um certo conjunto Cn de f, que são os pontos pré-críticos do meu turning point até o nível n no Cn de g. E faça esse processo até construir uma certa H de C de F em C de G. A gente observa que, por construção, essa função aqui já vai ser monótona crescente. E isso vai nos permitir estender para o fecho. Uma vez que a gente estende para o fecho, a gente se pergunta, bem, será que esse fecho é todo o intervalo I? Se for, nós teremos a nossa conjugação. E aí é onde entra as mais hipóteses aqui do nosso teorema. Que é, basta que C de F igual a I, que é igual a C de G. Se isso acontece, então, mesmas need sequences implicam conjugação topológica. Mas quais são as propriedades que garantem esse tipo de comportamento? Basta pedirmos, por exemplo, não existência de intervalos errantes, não existência de atratores
aqui eu estou pensando em pontos periódicos atratores, e não a existência de intervalos de pontos periódicos. Uma vez que nós temos essas três hipóteses, isso é equivalente a esse conjunto crítico ser denso no intervalo, logo nós teremos a nossa conjugação topológica. Então, basicamente, esse é a filosofia dos argumentos que nós queremos buscar para outros casos, que foi o que aconteceu nesse caso dos toy models e dos sistemas não autônomos, e que nós tentamos ver como que nós podemos aplicar para o caso que nós vamos começar a discutir a partir de agora, que é sistemas zerados de funções. Bem, nós consideramos uma certa família de funções definidas em certos intervalos fechados, onde cada uma é contínua e estritamente monótona. Antes de eu continuar, deixa eu só explicar um pouquinho por que a gente está considerando esse caso. Antes disso, deixa eu voltar aqui um pouco. Quando nós estávamos, por exemplo, numa aplicação unimodal, naturalmente nós podemos ver essa função como sendo duas funções. Nós temos aqui o nosso turning point. E a gente pode pensar que nada mais é do que eu tenho aqui uma função f1 do intervalo 0 a c na reta e uma função f2 do intervalo c1 na reta. E a gente pode pensar, tá, eu tenho essas duas funções, o que aconteceria? Tem aqui esses dois intervalos. Se eu fizesse um translado desse intervalo à direita. Eu tenho aqui, e agora eu faço isso. Certo? Então, agora essa função em azul, ela vai ser mais ou menos assim. Ou seja, tem aqui esse overlapzinho entre esses seus domínios. E a gente pode se perguntar, será que nós conseguimos replicar os mesmos argumentos que nós fizemos para o caso em que esses intervalos são disjuntos e se intersectam no bordo, para o caso em que eles têm um overlap? E isso foi basicamente o que motivou o começo desse trabalho. Foi tentar ver se dinâmicas mais gerais, em que nós não nos importamos muito da colocação dos domínios onde cada função está definida, se, mesmo assim, nós conseguimos certos pontos especiais que caracterizam a dinâmica. Logicamente, a gente já pode suspeitar que esses pontos especiais que eu estou falando é exatamente os pontos dos bordos dos intervalos. Muito bem. Então, essa é a filosofia nós temos aqui. Certos intervalos seu menos, seu mais, e temos aqui uma função definida nele, temos aqui um outro intervalozinho, C2 menos, C2 mais, e temos aqui a sua imagem, podemos também ter aqui um intervalo maiorzão, C2 menos, C3 mais, e temos aqui a sua imagem. Bem, a pergunta é caracterizar as classes de equivalência de uma certa família de funções desse tipo. Esse daqui é o que esta família, é o que nós estamos chamando de IFSF. Certo? Então, nosso objetivo, a partir de agora, é tentar ver se nós conseguimos resolver
a nossa pergunta original da tarde, que é caracterizar as classes de equivalência de um certo IFS desse tipo. Bem, para isso, nós temos que, primeiramente, dizer como é que nós estudamos as órbitas desses sistemas. Quais são as órbitas deles? Bem, nós consideramos um certo grupo livre, G, ou um semigrupo, S, gerado por os símbolos A1 a N. Logicamente, o N é por causa da quantidade de elementos do meu IFSF. E a gente define para cada G, Gzinho em G ou S, a gente define F de G como sendo F do elemento neutro do grupo ou do semigrupo como sendo a identidade, F de AI nada mais é do que o FI, e o F de G vezes H nada mais é do que F de G composto com F de H. Naturalmente, quando a gente faz esse tipo de definição, a gente pode ter alguns domínios que são vazios. Certo? E como é que nós definimos a órbita de um ponto? Bem, dado um ponto x pertencente a R e um elemento do grupo G, a gente diz que G é admissível para x se o x pertence ao domínio de FG. Certo? Nesse caso, a gente vai denotar o conjunto de todos os elementos admissíveis para x como G de x. E, no semigrupo, de maneira análoga, a gente define como S de x. Então, basicamente, esta é a órbita de um certo ponto nesta nossa dinâmica. A gente pega um ponto, pega o elemento do grupo, se o G é admissível para aquele ponto, nós conseguimos fazer FG de x. Certo? Então, essa é a órbita do ponto. Bem, e o endereço? Bem, como é que a gente faz? Lá, para o caso simples de aplicações multimodais, nós tínhamos lá os nossos turning points, dividíamos o nosso intervalo em em cada turning point, naquela partição, e fazíamos o endereço que é o ponto visitar aquele certo pedaço do intervalo. Aqui a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Se nós temos aqui os nossos domínios do nosso IFS, por exemplo, aqui, o domínio 1, domínio 3 e domínio 2. Nós vemos esses certos intervalos na reta, tá aqui, e enumeramos eles, e fazemos essa partição, da forma como está aqui na figura. Uma vez que nós temos essa partição, nós definimos o endereço de um ponto da reta como sendo PI se ele está em um certo elemento da partição, ou PI menos 1 dividido por 2, se ele é um certo ponto de bordo. Certo? Por que esse PI menos 1, PI dividido por 2? Bem, para a nossa palestra de hoje, não vai importar muito por que nós escolhemos desta forma. O objetivo, e o que tem que ficar claro é que esse endereço está medindo, basicamente, você pega um ponto e olha a posição dele relativa em todos os intervalos. Por exemplo, se esse ponto aqui, basicamente, ele está aqui, então ele está no interior do C do I3, está no interior do I2, mas está à esquerda do I1. Se a gente pega agora um ponto aqui, ele está à direita do I1 e do I3, mas está no interior do I2. Então, basicamente, o que essa função aqui está me dizendo é a posição relativa do ponto em relação a todos os intervalos, nós vendo isso ao mesmo tempo. Pego um ponto, vejo a posição relativa entre todos os intervalos do domínio da função e tenho ali meu endereço. Certo? Muito bem. Com esse endereço, nós podemos falar de itinerário de um certo ponto. Se eu tenho um ponto X, qual é o itinerário dele? Anteriormente, o nosso itinerário era uma sequência.
Aqui vai ser basicamente a mesma coisa. Vai ser uma função cujo domínio é o g de x. E para cada elemento do grupo, g pertencente a g de x, nós associamos o símbolo formal de fg de x. Então, esse é o itinerário. Tenho essa função definida no g de x e mando no endereço do elemento fg de x. E uma vez que nós temos esse itinerário, nós podemos, de maneira análoga, definir o que vem ser a sequência needing de f. Ou seja, nós temos o nosso IFS. A sequência need basicamente é pegar esta função para cada ponto de bordo, ou seja, estes C1 até C6 aqui no exemplo, e associar a função restrita ao meu semigrupo, S de C. Emerson, o Lorenzo tem uma pergunta. Pode falar, Lourenço. Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu não estou entendendo muito bem como você está definindo os itinerários. Isso é a mesma coisa que se você considerasse um SKU Product, onde você na base tem o shift positivo de N símbolos, que são as N funções que você tem, e você está agindo, ou seja, você teria a sequência de itinerários admissíveis, que são as órbitas que você pode, você tem uma composição de funções, você tem um ponto, bom, essa sequência é admissível, se somente se você pode iterar sempre. Isso é o mesmo que você está fazendo ou é diferente? Quando a gente está só com os elementos G do semigrupo, sim. Só que aqui a gente está considerando que o ponto ele pode ir para frente ou para trás, ou ir para frente e para trás, para frente e para trás, nos elementos do grupo. Então, a dinâmica como fica que significa mais... Como que significa para frente e para trás? Você está considerando somente as Fs, ou você também está considerando as F-1? Eu posso ter... Isso, as Fs e as F-1. Isso, sim. A órbita para a gente é considerar as funções e as suas inversas também. Ou seja, isso significa que você estaria considerando simplesmente o shift de N símbolos, você permitiria composições para frente e para o futuro, e você teria os itinerários admissíveis, que, dando uma sequência, se você sempre pode fazer as composições correspondentes. Minha pergunta é, essa definição que estou dando agora é a mesma que você acaba de dar, ou são coisas diferentes? Quando a gente está andando só para frente, é a mesma. Mas, no caso, a gente não está considerando só sequências para frente, só a composição da própria função. Você poderia, por exemplo, ter a composição de um certo elemento G. Ele, como é que ele é? Ele é AI1, AI2, AI3 a menos 1, AI4 a menos 1. Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Isso é uma diferença diferente. Tudo bem. Tá, tudo bem. Então, isso é correto. Tá, então, você tem uma coisa mais geral que um skill product. Sim, sim. Tá, obrigado. Desculpa interromper, mas eu não estava entendendo, tá? Obrigado. Não, tranquilo. De fato, mais para frente, não vou ter como comentar aqui, para frente a gente mostra que essa nossa dinâmica mais geral, nós conseguimos, aí sim a gente vai olhar só para as sequências para frente para criar um certo skill product, que é esse que você já falou aí, de modo que esse skill product tem exatamente a mesma entropia desse nosso IFS. Mas tá, isso é uma observação para mostrar que, de fato, a gente consegue, olhando só para as sequências para frente, a gente constrói um certo skill product que preserva a entropia do nosso sistema original.
que, enquanto o nosso sistema original ele não é tão pouco contínuo, não dá para falar de continuidade desse nosso IFS, mas o skill product vai ser um contínuo. Certo. Então, a need sequences, assim como no caso clássico, é basicamente nós restringirmos as funções T aos pontos de bordo, restrito à órbita futura. Porque o que ia acontecer no caso clássico? No caso clássico, nós tínhamos que a dinâmica futura determinava a dinâmica passada, que eram aqueles conjuntos críticos que eu escrevi anteriormente, e nós conseguíamos estabelecer a conjugação topológica. O que nós queremos aqui é, basicamente, tentar fazer a mesma coisa. Nós temos essa nossa need sequences, que é a dinâmica futura, e nós queremos, a partir dela, determinar a dinâmica completa. Ou seja, não só a dinâmica passada, mas com todos os elementos do grupo. Bem, para isso, nós temos que falar sobre órbita crítica, que basicamente eu tenho os meus pontos do bordo, pego os pontos G que pertencem ao G de C e pego esses pontos, F e Z. Isso é o que nós chamamos de G órbita crítica. Naturalmente, a gente pode fazer a mesma coisa para definir a S órbita crítica, onde o G agora ele pertence ao S de C, e o S-1 órbita crítica, que pertence a S-1 de C. Certo? Então, nós temos esses dois conjuntos que eles vão servir de base para a nossa conjugação topológica. Mas, para isso, como nós estamos trabalhando com sistemas muito gerais, a gente não consegue, por exemplo, anteriormente nós tínhamos a função definida no intervalo e a nossa conjugação seria daquele intervalo nele mesmo. Aqui nós não vamos conseguir isso, nós vamos ter uma conjugação em certo conjunto. E é para isso que nós vamos definir o que vem a ser esse conjunto invariante. Bem, o conjunto invariante nada mais é do que, pelo meu IFS, um conjunto que, quando eu intersecto ele com o domínio de FG, a sua imagem cai dentro de K. Então, para a gente, estes vão ser os conjuntos invariantes. Com isso, nós podemos, finalmente, enunciar o teorema principal da nossa palestra, que é, nós temos dois IFS, F e F-til, e a gente vai supor que ambos satisfaçam a hipótese de separabilidade. Aqui é a coisa nova que está aparecendo estranha. E tem que satisfazer mais uma coisa. Se nós temos as componentes conexas de R menos R menos o fecho da órbita crítica pelo meu sistema F, os pontos do bordo desse intervalo da componente conexa tem que pertencer à minha órbita crítica. É uma técnica que até agora ela teve que persiste um pouco, e tem que valer a mesma coisa também para o nosso sistema F-til. Se nós termos, sob essas condições, nós podemos que existem conjuntos invariantes, K e K-til, que contêm esses conjuntos críticos, de modo que F em K é topologicamente conjugado a F-til em K-til. Se somente se ambos os sistemas possuem as mesmas need sequences e mesmas orientações. Certo? Então, a gente observa mais ou menos a analogia do que nós tínhamos anteriormente naquele teorema modelo. Essa hipótese de separabilidade aqui vai entrar justamente para que nós consigamos
mostrar que esses conjuntos, esses IFS, são, de certa forma, equivalentes de um ponto de vista combinatorial. Ou seja, existe uma função monótona crescente de C de G em C de G til. Certo? Então, a gente tem que, primeiramente, dizer o que é essas hipóteses. Falta nós vermos o que é a hipótese de separabilidade e o que significa ser topologicamente conjugado nesse nosso contexto. A gente vai começar com a definição de conjugação topológica, que é: nós temos dois conjuntos invariantes para F e F til. Pode falar, Lourenço. Professor, você pode mostrar o slide anterior, por favor? Bom, você tem esses conjuntos invariantes que existem, mas você consegue saber, dizer alguma coisa mais sobre eles? São únicos? Qual é a relação entre K e o conjunto crítico? Na verdade, de fato, o K ele vai acabar sendo o fecho apenas. Tudo bom. Tá, tudo bem. Então, a gente não consegue dizer mais muita coisa sobre eles. Eu estou falando nesse sentido. Não, tudo bem. Então não entendo. Aqui, né? Então não entendo por que você não enunciou o teorema simplesmente falando que o fecho, mas tudo bem. Tá, poderia, mas... Tudo bom. É muito mais forte, você está explicando que tudo bem. Tudo bem, obrigado. Eu vou falar agora a noção de conjugação topológica, nesse nosso contexto. Que é o seguinte, quando a gente tem esses certos conjuntos invariantes, então F é topologicamente conjugado a F til em K e em K til, se existe um homeomorfismo que preserva a orientação de K em K til, de tal forma que quando eu faço H de K interseção com o domínio de FG, isso é igual a K til interseção com o domínio de F G til, e vale que H bola FG é igual a F til G bola H para todo X em K interseção ao domínio. Certo? Então, essa é a nossa noção de conjugação topológica nesse contexto. E a noção de separabilidade é a seguinte. Deixa eu tentar explicar aqui por que ela é desta forma. Vamos voltar um pouquinho ao caso unimodal, por exemplo. Nós temos aqui o ponto C. Quando é que a gente pode dizer que dois pontos realmente são diferentes? Eu tenho aqui dois pontos aqui. É que se eu tenho aqui o X e tenho aqui o Y, quando eu aplico a nossa dinâmica, meio que FK de X, FK de Y, um fica de um lado crítico, eu tenho o FK de X, por exemplo, e aqui eu tenho FK de Y. Então, quando isso acontece, realmente nós podemos dizer que os pontos são diferentes, eles estão separados um do outro. E o que faz isso? Vai acontecer exatamente quando aqui entre X e Y tiver um, se eu tiver um ponto entre X e Y que pertence à pré-órbita do turning point, então, quando eu aplico a minha dinâmica, um ponto certamente vai ficar de um lado e do outro do turning point. Certo? Então, a gente vê que quando a gente olha para o futuro da órbita crítica,
meio que isso tem relação com como o seu passado pode dizer quando dois pontos são diferentes. E essa é a inspiração para que nós definamos separabilidade nesse nosso contexto, que é quando eu tenho x e y, números reais, eles são separados por um elemento do grupo, se vale uma das alternativas. Ou o x pertence ao domínio da função e o y não pertence, ou vice-versa, ou se ambos pertencem ao domínio dessa função fg, quando eu aplico fg de x, o endereço dele é diferente do endereço de fg de y. Certo? Então, essa é a noção de separabilidade. Uma vez que nós temos essa noção de separabilidade, nós podemos falar da hipótese de separabilidade, que é o que aparece no nosso teorema. Ela diz basicamente o seguinte: quando nós temos dois geradores diferentes e tomamos dois pontos diferentes, x e y, f a menos a aqui, lembrem-se que isso aqui é a órbita S-1 crítica. E y pertencente a f a b a menos 1, da órbita inversa crítica. Então, eles podem ser separados por um elemento de S-1. Isso aqui é o que nós chamamos de separabilidade no passado. E a separabilidade no futuro é quando eu tenho agora dois pontos da minha órbita crítica serem separados por um elemento de S. Ou seja, a gente disse nesse F separa a órbita crítica no futuro. Quando essas duas hipóteses são satisfeitas, nós dizemos que o IFSF satisfaz a hipótese de separabilidade. Essa parte aqui está inteiramente relacionado com o que nós acabamos de falar aqui. Meio que densidade da órbita pré-crítica para trás justifica a separabilidade para frente. Mas, no nosso caso, nós tivemos que acrescentar mais essa separabilidade no passado, para que nós consigamos a nossa equivalência combinatorial entre o C de G e o C tilde de G crescente. Certo? Então, esses são os principais ingredientes do nosso teorema. A noção de conjugação topológica e essa hipótese de separabilidade. Com isso, nós conseguimos mostrar o teorema de maneira mais ou menos análoga ao caso anterior. Tá, dá um pouquinho mais de trabalho por causa da generalidade, mas a ideia principal é a mesma, construir esta função crescente e estender ela por fechos de maneira contínua. Certo? Muito bem. Então, esse era o teorema principal que eu queria falar para vocês. O que nós vamos fazer agora é ver alguns exemplos e aplicações. Bem, o primeiro exemplo é um para mostrar que podem ocorrer naturalmente funções que não cumprem a separabilidade para trás, têm as mesmas need sequences e não vamos conseguir construir essa função aqui crescente entre a sua órbita crítica. É exatamente este exemplo aqui. Se nós temos esses dois IFS, aqui é a imagem deles, aqui eu tenho o IFS, e aqui as suas inversas, eles satisfazem, possuem as mesmas need sequences. Se nós formos ver aqui na imagem, aqui ele sai para fora do intervalo para todas as funções, então, tá, as need sequences vão acabar sendo as mesmas. Esse fato que
as suas inversas são contração, contrações, vai implicar que ele não possui a separabilidade no passado, e a gente vê que o F1 a menos 1 de um menos 1 é menor do F2 a menos 1, mas quando a gente faz o sistema TIL, acontece o contrário. Nós formos ver aqui na figurinha, aqui, né? Aqui no 1, mas no 2 fica ao contrário. Certo? Então, isso aqui é um exemplo que mostra, em certo sentido, a necessidade da separabilidade no passado. Mas um exemplo que realmente satisfaça a hipótese de separabilidade. Basta a gente construir um IFS, tal que esses M primeiros cumprem essas duas propriedades, ou seja, são expansores, e os últimos cumprem estas duas propriedades. A primeira vai garantir a separabilidade no passado, e a vermelha garante a separabilidade no futuro. Certo? Então, esse é um exemplo onde nós temos a satisfação da nossa hipótese de separabilidade. Então, se nós quisermos aplicar o nosso teorema, basta, a gente consegue, a partir desse, construir uma família, onde basta que dentro dessa família os nossos FS possuem as mesmas need sequences. Uma vez que eles possuem as mesmas need sequences, então eles já vão ser topologicamente conjugados. Porque essa propriedade, naquele caso que nós estamos, essa daqui, nós ganhamos de graça pela definição do IFS lá do exemplo 2. Muito bem. Eu quero encerrar, nós já estamos com o tempo avançado, quero encerrar falando um pouquinho de sistemas com sobreposição especial. Bem, que tipo de sistemas são esses? Basicamente, uma função que tem uma descontinuidade, que a primeira fixa ao 0, a segunda fixa ao 1, e ela é expansora. A figurinha clássica é essa, que nós temos no nosso sistema T. Aqui nós temos um sistema U, que é análogo a este, só que linear. Bem, a pergunta é, a gente pode falar que esses dois sistemas são topologicamente conjugados? O que a gente pode falar sobre a sua entropia? Bem, tem um teorema do Basney e Harding-Vinson que diz que, realmente, naquele contexto, o sistema é topologicamente conjugado a um sistema com sobreposição linear uniforme, como aquele U, e eles dão uma fórmula para a entropia. A entropia nada mais é do que a menor solução dessa equação, em que essas duas sequências, basicamente, são as sequências críticas do ponto Q, gerado pelo ramo da esquerda ou pelo ramo da direita. Bem, eles provaram esse teorema, só que, depois de um tempo, percebeu-se que tinha um erro em um dos lemas do teorema deles, e até onde eu e o Alex a gente viu, eles colocaram uma errata, mas meio que falaram que, se o lema em que aparece o erro for verdade, então o teorema funciona. Tá, a força do que o que eu e o Alex estamos tentando fazer é que a gente consegue, de fato, dar validade que realmente o teorema deles é verdade, da forma como é enunciado originalmente. E, de fato, nós conseguimos mostrar esta equação, que a entropia do sistema é a menor solução dessa equação,
sem precisar da conjugação topológica. Porque no resultado deles, eles primeiro provam a conjugação topológica e, a partir dela, mostram que a entropia da parte uniforme satisfaz a equação, então, como tem a conjugação, então a entropia do sistema original satisfaz a equação. O que eu e o Alex a gente consegue é mostrar que, de fato, a gente tomando um sistema com sobreposição, de fato, ele não precisa nem ser com sobreposição, não precisa nem ser expansor, só precisa ter entropia positiva. A gente tem um sistema assim, com entropia positiva, nós já conseguimos garantir que, de fato, a sua entropia cumpre essa equação onde R é a menor solução dessa igualdade. E, posteriormente, aí sim, com essas hipóteses de expansividade e de pontos fixos, aí sim, nós conseguimos mostrar que, realmente, assim como no teorema eles enunciaram, nós temos essa conjugação topológica entre esses dois sistemas. De fato, esse tipo de problema é anterior a isso, conjugações topológicas com sistemas descontínuos da forma como está aqui, já vem desde o Perry, que é até mesmo antes dos trabalhos do Milton. A diferença é que o Perry, para o teorema deles valer, tinha que colocar hipótese de transitividade. Aqui, não necessariamente a hipótese de expansividade aqui implica a transitividade. Então, aqui tem essa diferença nesse contexto para o que o Perry já fez. Certo? Então, acho que com esse teorema nós podemos encerrar por aqui. Então, vamos agradecer ao Emerson. E agora, quem quiser fazer perguntas ou comentários. Oi, Emerson, só uma pergunta. Só antes disso, Arlene, então, assim, só uma observação que engraçado que eu falei que tinha aparecido um erro na conta desse resultado, aí eu e o Alex, a gente tinha consertado, e quando foi na sexta-feira, eu revisando as nossas contas para a apresentação, aí eu descobri um erro também nas nossas contas. Eu falei, até brinquei com o Alex, que a gente estava consertando um teorema errado com uma prova errada, mas aí depois a gente conseguiu consertar nossos erros, e eu acho que a força do que nós estamos tentando fazer é que conseguimos resolver esses casos mais simples. Eu queria perguntar só, Emerson, qual foi eu vi que tem uma adaptação, né, da teoria Needham, e nessa extensão que vocês fizeram, qual foi a principal dificuldade que vocês tiveram? Foi basicamente... Na verdade, a gente ainda tem algumas dificuldades. Por exemplo, essa noção de conjugação topológica ainda, talvez não esteja tão fechada assim. Eu acho que a de conjugação topológica sim, mas aí vocês podem se tentar. Sim. E semiconjugação? Pode acontecer? O que seria uma semiconjugação nesse nosso caso? E aí tem alguns problemas, porque talvez a gente tenha que considerar intervalos degenerados e a gente não sabe direito como transpassar isso para que não entre em conflito com o que a gente já fez. Então, a própria noção de conjugação e semiconjugação é uma questão delicada. Tem a noção também de entropia. A gente passou muito tempo para ver o que seria a melhor definição de entropia nesse nosso contexto. Porque a gente passou muito tempo querendo uma noção de entropia que não envolvesse... A gente queria uma noção de entropia tipo a do Adler fez, lá que envolvia só o sistema, uma definição bem intrínseca.
Só que aí, tá, a gente não conseguiu direito definições envolvendo NF são separados, NF são geradores, o que seria isso no nosso contexto? Aí a gente decidiu usar algo parecido com a fórmula do Misurevich, que a entropia é o log de um certo número S, onde esse S é o crescimento exponencial do número de lápis da nossa aplicação multimodal. E a gente, no nosso contexto, algo parecido com isso ainda vale, e essa é a nossa definição de entropia que nós estamos usando atualmente, que é o que nós usamos para mostrar que existe um certo skill product que preserva essa entropia. E tá, e tem as outras que eu acho que você conhece o paper original do Milton Tuchel, que o jeito que eles fazem é diferente do que eu fiz aqui, que nós estamos fazendo. De fato, essa aqui é a primeira parte do nosso trabalho, a segunda parte é seguir as linhas do Milton Tuchel, do paper original deles. Construir lá os need coordinates, construir as need matrices, o need determinante, e possivelmente construir uma semiconjugação com modelo linear. A gente ainda acha que isso está meio longe, nós temos já uma noção bem definida de need matrix, need determinante, temos a construção de uma certa medida, que o objetivo do Milton Tuchel até aqui é construir uma certa medida. E essa medida vai gerar semiconjugação. Nós temos essa medida, mas a gente ainda não consegue ver como usar ela para ter a nossa semiconjugação com modelo linear. Nem se de fato é possível. A gente está trabalhando ainda nesse ponto. Bem, eu acho que na sequência de perguntas, o Lorenzo queria fazer uma pergunta, eu já digo que depois o Elismar vai fazer uma, tá? O seu áudio, Lorenzo, por favor. Deixa que Elismar faça primeiro, que eu estou tentando encontrar um dado. Está tudo bem. Elismar, por favor. Obrigado, Desculpe. Boa tarde. Sem problema. Emerson, parabéns pelo trabalho. A minha dissertação de mestrado foi sobre aquele paper do Milnor também, eu sofri com isso anos atrás, e é um tema bem interessante, mas eu tinha algumas dúvidas para te perguntar aqui em relação ao trabalho que você fez. A primeira delas é em relação à motivação que leva a estudar isso. Eu vi que no final agora você fala bastante de mapas descontínuos, e quando a gente fala de IFS, eu tenho estudado IFS por um bom tempo, geralmente são conjuntos de mapas definidos no mesmo intervalo, né? Que atuam nele mesmo. Então, eu pergunto assim para ti se isso tem alguma aplicação para esse tipo de modelo padrão, como que o Burnsley estuda, né? Que vai ter um atrator, em geral os mapas são contrativos, etc. Se no caso a teoria NID fornece alguma informação adicional que tipicamente a gente não encontra quando a gente estuda a teoria de IFS, que são tipicamente bem comportados, contrativos e assim por diante. E aproveitando aqui para fazer uma pergunta, essa sim eu não sei se tem sentido ou não, se faria sentido estender essas famílias de mapas descontínuos para mapas enumeráveis e descontínuos, que eu imagino que teria uma aplicação bastante grande em várias áreas de sistemas dinâmicos. Então, fica aqui a consideração e, de novo, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Com relação a motivação, como eu comentei, quando, na minha tese, eu trabalhei com certos toy models que basicamente eram funções de retângulos em retângulos, aí tinha uma certa linha, que esse quadrado ia aqui, e esse daqui e aqui. Essa linha aqui, basicamente, era ela que faz o maquinário funcionar, como, no caso, unimodal, por exemplo. E aqui, essa função é descontínua também. Bem, e aí, conversando com o Agnes, a gente pensou, tá, aqui a gente pode, como eu comentei isso aqui, a gente pode ver como duas funções, o que aconteceria no caso onde tem overlap. Será que o Milnor Tuchel ainda funcionaria para esse caso? Basicamente, foi essa a motivação do nosso trabalho, a motivação original. Com relação a uma aplicação,
Teve até uma vez que eu e o Alex alugamos a paciência do Lorenzo, acho que umas 3 horas, acho que uma certa noite aí, que basicamente o que a gente pensava era que tem uns trabalhos do Lorenzo com a Katrin e o Hans, que eles trabalham com skill products, que na base meio que são funções desse tipo. Se eu não estiver falando besteira, o Lorenzo me corrige. Desta forma, meio que são IF1, a gente pode ver isso como um IFS no nosso contexto. O domínio do F0 tem o overlap com o domínio de F1. E um dos nossos objetivos era, será que, em certo sentido, alguma propriedade desses skill products dados por esses IFS, tem alguma propriedade que a gente pode colocar nele que garanta, que cumpra as nossas hipóteses de conjugação, e uma vez que a gente tem a conjugação no IFS, teria a conjugação no skill product? Essa era uma aplicação que a gente gostaria de tentar fazer. A gente até passou algumas horas conversando com o Lorenzo. A gente ainda não tem muitas ideias como tentar chegar a partir do que nós estamos fazendo com os nossos IFS para propriedades de dinâmicas mais gerais. Isso aí, a gente ainda está buscando. Se você tem no IFS, isso não é mais forte do que no Skill Product, não? Porque você está conjugando dinâmica a dinâmica? Não, se a gente tem a conjugação no IFS, se a gente tem a conjugação dos nossos IFS, nós temos a conjugação dos Skill Product. Aqui, nossa pergunta era, será que tem alguma propriedade dinâmica das funções lá que o Lorenzo trabalha que implicaria nas nossas hipóteses, por exemplo, de separabilidade? A grande questão é que esses dois pontos específicos aqui, o 1 e o 0. Agora não me lembro bem se a gente tem que pedir que a pré-ordem, se a ordem futura 0, a pré-ordem 0 e a ordem futura 1 sejam densas. Se nós tivermos esses dois casos, isso a gente tem separabilidade. Mas a questão é, que propriedades dinâmicas a gente poderia no skill product implicaria essa separabilidade? Ou seja, essa densidade da órbita passada do 0 e a futura do 1. Isso não é claro ainda para a gente. Mas se a gente tem conjugação no IFS, a gente tem conjugação no skill product. Puxando o gancho da pergunta do Elismar, vocês necessariamente só consideram uma quantidade finita de mapas em cada... eu esqueci. De fato, esse era o passo posterior que a gente tentaria, Elismar, que é tentar o caso enumerável. De fato, tem resultados já da teoria Needing do Minotaur para funções enumeráveis, com uma quantidade enumerável, lá onde eles constroem toda uma matriz infinita, se não me falha a memória, e estudam esse tipo de matriz, e conseguem meio que replicar a teoria. Esse seria o passo seguinte que a gente tentaria fazer para enumeráveis. Eu tenho uma pergunta também, Emerson. Eu não entendi muito bem esse último exemplo que você deu com função T e U. Você pode voltar um slide aí? Mais um, por favor. Isso. Esses sistemas com... Isso, o que é isso aí? Eu não entendi. São duas funções que têm uma descontinuidade, é isso? Sim, é só uma função com descontinuidade. Sim. Aí, como tem essa sobreposiçãozinha aqui, eles chamaram lá de sistema dinâmico com sobreposição especial, mas, no fundo, é só uma função com descontinuidade e que seja expansora. Quer dizer, vocês obtêm o resultado com o resultado que vocês têm para IFS, mas, em teoria, você não precisaria considerar um IFS, correto?
A prova deles meio que considera IFS, só que de forma diferente do que nós fizemos aqui. Quer dizer, a prova deles, se não tivesse um problema no meio do caminho. Mas eles consideram IFS também. O que eu quero tentar distinguir é de mas que de modo maneira bem a diferente prova de da vocês dá gente. informação adicional. Porque aqui você tem só uma transformação em cada, né? Sim, mas a dinâmica dessa transformação, na verdade, é a dinâmica do IFS, né? Que é uma transformação só. Sim. Eu não entendi direito qual o teu problema. A minha pergunta é se vocês têm que provar um resultado para IFS para obter essa conclusão aí, ou isso aí... Não, na verdade, os nossos resultados implicam esse. De fato, a gente não fez os nossos resultados pensando nesse caso, nesse exemplo. De fato, a gente descobriu esse artigo, acho que foi o Alex que descobriu. Aí a gente viu que, talvez o que a gente fez dá para resolver o problema deles. E aí a gente viu que dá para resolver, mas de fato não foi pensando nesse caso que a gente fez. Porque como você disse, isso é um IFS, mas ele é artificialmente um IFS, né? Assim, em princípio, ele é mais simples do que um IFS. Então, poderia ser que outros resultados... O ponto está aberto, né? Para a gente não importa se esse ponto aqui é fechado ou aberto, para a gente pode ser qualquer coisa, né? Tá. E só mais uma coisa, eles assumem que os ramos são todos expansores? E vocês dizem que não precisa? Sim, assumem que é expansora. A gente diz... A gente E não as condições que vocês precisa, se a gente tiver assumem entropia são quais positiva. mesmo? Se a entropia é positiva, a gente não precisa de expansividade para mostrar esta fórmula para a entropia. Mas para mostrar a conjugação topológica, aí sim, a gente precisa de expansividade. Expansividade, você diz essa última condição aí? Isso, sim, essa daqui. Ah, tá. Então a prova de vocês sobre a entropia não usa o resultado de vocês, usa? Porque aqui eu estou roubando uma outra prova que não usa a maquinária desse teorema. A nossa prova da entropia, aí já segue a questão da forma como o Minotauro faz no paper original deles, que é definir a need matrix, definir o need determinante. A gente mostra que o need determinante zera somente num certo ponto, e esse ponto é exatamente a entropia do sistema. E a gente calcula esse need determinante. Quando a gente calcula o need determinante, ele é, por exemplo, é menos 1 sobre... Não importa o que seja isso, vezes alguma coisa. A gente calcula que o need determinante desse sistema é isto. E aqui, esse número é basicamente, ele é dado... Né? A gente tem um certo número V, alfa I menos beta I, T mais alguma coisa. Esse cara que aparece aqui é justamente este. E aí, como o need determinante ele zera em 1 sobre S, S é justamente o crescimento exponencial dos laps aqui da função. Então, Então, como ele zera nesse cara aqui, isto é este número, então é claro que a entropia vai ser E esse aqui, 1 sobre S, é o menor cara aqui do disco, onde o determinante zera. Então, isso aqui vai zerar justamente neste número, que é o que aparece. Tá, então não é uma consequência direta daquele teorema da conjugação dos IFS, né? Essa parte da entropia, não.
Tá, Nessa entendi. parte da entropia, não. Ok. Não é preciso. Quer dizer, um pouquinho mais geral deles, né? Só precisa a entropia ser positiva. Alguém tem mais perguntas ou comentários? Eu posso fazer os comentários ou perguntas, ou todo ao mesmo tempo? Pode ir para o teorema, Hermeson, por favor? Porque, bom, depois, para mim, sua palestra tem sido uma espécie de volta para o passado. Eu estou muito contente que estou vendo por aqui o Edgar, meu ex-aluno. Primeira coisa que eu queria dizer, eu acho que, no fundo, o que você está tendo, porque esses são os exemplos que você tem, talvez você tenha, que as pessoas que trabalham com esses sistemas de trabalho de funções, às vezes o que eles têm é que tem uma métrica equivalente onde seu dinema, onde seu sistema é hiperbólico. Eu acho que a condição que você tem por aí estabelecida é mais ou menos como se você tivesse uma expansão, porque você está, finalmente, o que está acontecendo é que os pontos se separam. Então, eu não sei se talvez você possa ter esse tipo de resultados que você tem uma métrica que, enfim, que você vê contração ou quase contração. Outra coisa que eu queria dizer é que eu acho que a hipótese de separabilidade, que é o que eu estava procurando, desculpa, há uma noção de probabilidade que se chama, não estou encontrando agora, que se chama condição de splitting, que eu acho que está relacionadíssimo com essa condição que você está pondo aí, que finalmente que as coisas se separam, tá certo? Outra coisa que eu gostaria de entender, que eu não entendi, você tem duas condições, a hipótese de separabilidade, mas depois tem outra condição sobre a componente conexa, que isso exatamente o que significa a condição da componente conexa? Realmente, essa é uma condição chatinha que a gente não consegue tirar jeito nenhum, que é basicamente... deixa eu pegar aqui uma parte em branco. Aqui, eu vou fazer aqui. O que acontece no caso clássico? Quando a gente tem aqui o H de C de F para C de G, e nós queremos estender para o fecho, a gente tem aqui um ponto, usa a monoticidade, se a gente tem sequências aqui, a gente quer ver que os limites dessa sequência são mesmo, não tem um buraco. Se tiver, aquela hipótese das componentes conexas aparece justamente para a gente garantir a não existência desses buracos, quando a gente está estendendo para o fecho. Para mim, cortou um pouco quando você foi explicar, eu não ouvi direito. No caso clássico, quando a gente tem aqui um ponto x pertencente a C de F menos C de F, ou seja, está só no fecho, a gente quer conseguir estender para essa função aqui, a função para esse ponto. Então, a gente toma duas sequências, por exemplo, aqui convenindo de ambos os lados, se existe, né? Se existe só de um lado, não tem problema. É imediata a extensão, mas quando a gente tem de ambos os lados, e a gente aplica a nossa função f, pode existir aqui um certo buraco. No caso clássico, a noção lá de não existência de intervalos errantes, atratores, intervalos periódicos, vai garantir que esses buracos não existem. No nosso caso aqui, essa hipótese das componentes conexas nos ajudam a mostrar a não existência desses buracos, quando nós estamos estendendo para o fecho. É nesse ponto que entra essa hipótese. Mas é uma coisa que eu não entendo muito bem da abordagem de vocês, porque eu acho que se você considerar um skill product com itinerários admissíveis, enfim, tudo que você possa pôr na mesa,
Então, você poderia começar a falar de medidas estacionárias, você poderia fazer, eu acho que você isso permitiria fazer talvez toda uma abordagem mais geral, que eu realmente não estou entendendo muito bem qual a vantagem dessa abordagem. E outra coisa que eu queria dizer é que suponha que você tem um sistema que o sistema que você está definindo é uma parte de uma dinâmica em uma variedade que você está vendo. Então, você está olhando, o que você está olhando é como se fosse para uma ferradura, ou para um conjunto básico, ou não? Ou é uma coisa muito mais geral? Ou minha pergunta não faz o menor sentido? Que outra possibilidade? Porque eu gostaria de entender isto. Você tem uma dinâmica global e você está olhando mais ou menos a dinâmica com determinados itinerários, que seria mais ou menos um maximal invariante. Muito simplificado. Então, esse maximal invariante que você está olhando é um maximal invariante hiperbólico, todos os pontos é transitivo, você não consegue... minha pergunta, insisto, não faz sentido, que é uma possibilidade... O problema é que eu não sei o que seria o maximal invariante aqui nesse nosso caso, né? Porque os conjuntos que têm a órbita sempre Mas voltando em quê? Essa questão, voltando em quê? Porque a priori os nossos... Os pontos que sempre tem algum itinerário batendo em alguns dos domínios que você tem. Você tem seus intervalos onde você tem, e você está considerando os pontos cuja órbita vai pulando toda a vida de um intervalo para outro por alguma função. Bom, e essa função é o que vai dar o itinerário. Então, basicamente, por isso eu estou, talvez de forma bastante chata, insistindo mais no skill product, porque o skill product dá para você a sequência e o itinerário da sequência. Então, dessa forma, você poderia pensar que o conjunto que você está estudando é um conjunto maximal invariante em determinado aberto, que são, bom, enfim. Não, sim, o ponto é que quando você olha só para vendo só no ponto sentido da órbita à frente, o que nós estávamos querendo era... Não, pode olhar também a órbita. Mas você também pode considerar a órbita para trás, não tem nenhum problema. E desse coisa que você quer, para frente e para trás ao mesmo tempo? Não, você tem F ou F-1. Quando você pega o shift e está caminhando... Não, mas é que tá. As nossas órbitas, elas podem ir para frente, depois volta um pouquinho para trás, para frente, volta para trás, para frente, para trás. Pode acontecer esse tipo de coisa. Tudo bem. Tá certo, bom, então... Aí eu não sei se nesse contexto dá para... Bom, mas talvez se vocês olhassem um contexto mais... Bom, enfim, eu não entendo muito bem qual é a motivação de permitir que você vá para frente e depois para trás, mas certamente deve ter alguma. Mas talvez se você está em contextos um pouco mais estreitos, talvez vocês conseguem dizer mais coisas, quer dizer, obviamente... O último exemplo, que é um contexto mais restrito, a gente de fato conseguiu, né, dizer mais alguma coisa, que é dar aquela formulazinha lá para a entropia do sistema. Tudo bem, bom, muito obrigado. Desculpa que eu fui um pouco chato, tá? A gente está acostumado, Lourenço. Eu sabia que você ia falar isso, Yuri. Bem, na verdade, eu acredito que a gente passou bastante, né, do tempo. E aí eu convido a quem quiser fazer mais perguntas para o Emerson, que eu faça com ele, para ele, por exemplo, por e-mail, ou entre em contato com ele. Agora a gente pode agradecer novamente o Emerson, né, a palestra dele. Obrigado.